Olá, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que depositam a sua fé e a sua esperança no Eterno, no Pai das Luzes. Hoje eu estou aqui gravando talvez o penúltimo vídeo de uma série de revelações que nos é dado pelo Pai. Se o Pai me conceder, for da vontade dele, eu continuarei. E se não for, esse será o penúltimo e o último será a minha despedida. Amados irmãos e irmãs, eu quero falar com você que é batizado. Qualquer religião, qualquer denominação que você congregue, que você participe, que você lê a Bíblia, você que é batizado, é com você que eu quero falar. No final desse vídeo, você tem duas opções. Ou você compartilha, ou você deleta, porque não vai ter uma terceira opção. Então eu peço humildemente a você que assista esse vídeo até o seu final e depois tome a sua decisão, porque nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de eternidade, que não, os anos que nós vivemos aqui na Terra não é nada diante da eternidade. Então que você que é batizado, você que congrega em qualquer denominação aqui de Bandeirantes, do Paraná, do Brasil, em qualquer parte do mundo, eu convido você a pegar a sua Bíblia, essa Bíblia que você tem aí, o livro histórico, né? Livro histórico escrito por João Ferreira de Almeida. E eu convido você a ler e marcar também com uma caneta, numa caneta e um papel, você marcar para não esquecer, para que você possa mostrar para as outras pessoas que estão sendo enganadas como você está sendo enganado e como eu fui enganado durante 25 anos. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia no livro histórico de Mateus, capítulo 28, verso 16 até o 20, aonde está escrito assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designará. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram do que estavam vendo. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, essa ordem aqui, Jesus ressuscitado, o Cristo ressuscitado, não era mais o Jesus Nazareno. Ele já havia sido morto, ficou 3 dias e 3 noites, já havia ressuscitado. E ele apareceu para os 11 discípulos, porque o Judas já havia se matado, porque Judas não era discípulo, Judas era o diabo. Judas era o diabo. Esse diabo que você tem medo dele era o Judas, ele já morreu. Então essa ordem que Jesus deu, ele não deu para os pastores da onde você congrega. Essa ordem que Jesus deu para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa ordem ele deu para os 11 discípulos que eram judeus, e não para o seu pastor. Entende? E ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu pergunto para você que é batizado, qual é o nome do Pai? Deus não é pai, Deus não é nome, Deus é um título. Você é pai, não é pai? Você tem um nome, não tem? Quando o seu filho nasceu, você levou teu filho no cartório para registrar, não foi? E que nome você colocou no seu filho?
Então você que é pai tem um nome, o Filho tem um nome, e o Espírito Santo também tem um nome. E o nome do Pai não é Deus, o nome do Filho não é Filho, e o nome do Espírito Santo não é Espírito Santo. Mas então qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Essa pergunta que eu estou fazendo para você, você vai perguntar para o seu pastor. Não foi o seu pastor que te batizou? Meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos nossos pecados. Aonde é que está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aí? Pergunte para o seu pastor que ele vai explicar para você. Porque se ele foi batizado em nome do Pai, ele sabe qual é o nome do Pai, não sabe? Se ele foi batizado em nome do Espírito Santo, ele também sabe qual é o nome do Espírito Santo, certo? E se ele foi batizado em nome do Filho, ele sabe que o nome do Filho é Jesus Cristo, correto? Correto. Então vamos lá. No livro de Marcos, você acompanha a leitura para não dizer que isso aqui é heresia. Porque, eu vivo sufocado de tantos pastores aqui de Bandeirantes fazer campanha para Deus me destruir, por causa das verdades que eu prego aqui. Livro de Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao verso 18, que diz assim: a ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, de novo, o Cristo ressuscitado. Não era antes da cruz, é depois da cruz. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa nova ordem que o Cristo ressuscitado novamente fala aqui no livro histórico de Lucas, capítulo 16, do verso 14 ao verso 16. Novamente Cristo está falando para os 11, não falou para o seu pastor, não falou para você, não falou para mim, falou para os 11 discípulos dele. E ele disse o seguinte: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Você crê em nome de Jesus Cristo? Eu creio. Crê nada. Você não crê em Jesus. E eu vou provar para você agora que você não crê em Jesus Cristo. Olha, os que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O seu pastor faz isso? O seu pastor pega em serpente? O seu pastor já bebeu azodrim? Chumbinho? O seu pastor já pôs a mão sobre os enfermos e os curou? Curou nada. Olha a quantidade de irmão, de crente que morreu com a Covid aí. Curou nada. Vocês não creem em Jesus. Vocês falam da boca para fora, mas não crê. A Santa Casa de Bandeirantes, que está cheia de gente doente, por que você não vai lá curar eles? Já que você crê no nome de Jesus. Então vamos lá. Atos 2, 38, 39 e 40. Atos 2, 38, 39 e 40. Atos 2, 38, 39 e 40. Diz assim: respondeu-lhe Pedro. Aqui Cristo já havia morto, já havia ressuscitado, o Cristo já ia ir para o céu. E eles começaram a pregar o evangelho. Os apóstolos, você não pode pregar, você não é apóstolo. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Pedro batizou as pessoas, mas Jesus não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28:19? Mandou ou não mandou? Mandou. E por que o Pedro está batizando em nome de Jesus? Pedro não estava lá junto com Jesus quando ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Estava. E por que aqui o Pedro está mandando batizar em nome de Jesus Cristo? Pergunta para o seu pastor aí, que ele vai explicar para você. Pergunta para o seu pastor. Agora vamos ver em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, do verso 4 ao 8. Diz assim: Filipe prega em Samaria. Filipe era apóstolo? Era. Você é apóstolo? Não. Filipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A palavra não é a Bíblia, a palavra é Jesus. No princípio era a palavra se fez carne e a palavra habitou entre nós. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O seu pastor, quando ele está pregando, ele já curou algum coxo? Ele já curou algum coxo? Você já filmou o coxo que eu falo, o paralítico de nascimento? Nasceu paralítico, ele já curou? Filma aí o cara antes, quando ele era paralítico, e depois que ele era paralítico, que o teu pastor orou para ele e ele sarou e ele andou. Agora vamos ver em Atos 19, capítulo 1 ao 7. Atos 19, capítulo 1 ao 7. Atos 19, capítulo do 1 ao 7. Atos 19, capítulo do 1 ao 7. Diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, não era membro não, e nem pastor, era discípulo. E perguntou-lhe Paulo: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles nunca tinham ouvido falar no Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fosse batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava, e eram todos 12 homens. Mas eles não tinham sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O batismo de João? Não é esse o batismo que você foi batizado na tua igreja? Que o pastor te batizou? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não é esse? Os discípulos já não haviam sido batizados no batismo de João? E por que eles foram batizados em nome de Jesus Cristo? Pergunta para o seu pastor aí. Pergunta para o seu pastor, que ele vai ensinar para você. Mas ele tem que mostrar dentro das Escrituras. Não deixe levar você na conversa não, porque eu fui enganado durante 25 anos. Me levaram no rio, me afundaram eu dentro da água e disseram para mim assim: meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E afundaram eu dentro da água e eu acreditava que eu estava batizado, quando na verdade eu não havia sido batizado, porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. Agora, para encerrar esse vídeo, para não ficar muito comprido, eu convido você a abrir a sua Bíblia no profeta Joel, que já morreu,
que nós não conhecemos, nós nunca conhecemos ele, nem eu, nem o teu pastor nunca conheceu ele. Joel capítulo 2, verso 16, que diz assim: Joel 2, não é 16, não. É Joel... É Joel 2:28. Perdão, é Joel, profeta Joel, que nós não conhecemos, nós não sabemos que jeito que era esse profeta Joel. É Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Só para encerrar, isso aqui aconteceu durante o cerco de Jerusalém, quando o general Tito cercou a cidade de Jerusalém, destruiu, sangue, sinal, fogo, o céu escureceu por causa do grande incêndio que aconteceu na cidade de Jerusalém. Antes disso foi derramado do Espírito Santo. Espírito Santo se chama entendimento, conhecimento. Batismo no Espírito Santo não é jogar você dentro da água. Batismo no Espírito Santo é conhecimento, é entendimento, é a revelação da palavra. Aquilo que foi revelado para mim, aquilo que está sendo revelado para você. Você foi enganado até agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de agora você não é mais inocente. Você não é batizado, você é pagão. Agora a decisão é sua. Vida eterna ou condenação eterna. Misael Honório, de Bandeirantes, Paraná.